Iniciamos a 17ª meditação da série Deus no Dia a Dia. E nessas últimas meditações estávamos refletindo sobre a luz, a sombra na família. E vamos fixar agora o olhar sobre o olhar do coração, sobre o exemplo dos pais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ponto de partida da meditação, ponto de luz, são as seguintes palavras de São José Maria no livro É Cristo que Passa. Os pais educam fundamentalmente com a sua conduta. O que os filhos e as filhas procuram no pai e na mãe não são apenas os conhecimentos mais amplos que os seus ou os conselhos mais ou menos acertados, mas algo de maior categoria. Um testemunho do valor e do sentido da vida, encarnado numa existência concreta, confirmado nas diversas circunstâncias e situações que se sucedem ao longo dos anos. Se pensarmos de novo no problema das sombras e luzes no lar, Jesus nos alertará. Vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Cristo dirige a todos estas palavras para nos tornar conscientes de que com o nosso comportamento aproximamos ou afastamos os outros do Pai que está nos céus. Nada do que nós fazemos é neutro. Tudo exerce uma influência positiva ou negativa. Isso se aplica especialmente aos pais em relação aos filhos. Os pais, citávamos melhor dizendo, no início da meditação, educam fundamentalmente com a sua conduta. Pode-se dizer muitas coisas sobre o valor do exemplo dos pais. Há alguns anos já tratei desse assunto, por extenso, no livro A Força do Exemplo. Agora desejava apenas lembrar, focalizando o cotidiano da família, algumas qualidades imprescindíveis do exemplo para que seja realmente luz que brilha e edifica. Primeiro preciso fazer o teste da coerência. Jesus censura os fariseus porque dizem e não fazem. Vocês pais e mães, procuram praticar os conselhos que dão a seus filhos, porque se o exemplo contradiz as palavras, vocês não serão luz, serão sombra. Um mártir cristão do século II, o santo bispo Inácio de Antioquia, escrevia: é melhor calar-se e ser do que falar e não ser. É maravilhoso ensinar quando se faz o que se diz. Há pais que fazem questão de que os filhos façam a primeira comunhão e sejam crismados, mas eles só vão à missa de vez em quando. E os filhos nunca os veem confessando-se, nem os veem comungando com frequência. Dá um bronca ao filho porque falou mal de uma colega. E depois, no jantar, os pais ficam criticando cunhadas e tios. Apartam brigas dos filhos e os repreendem, mas esses mesmos filhos veem que os pais discutem irritados na presença deles. Como é importante um conselho que dava São José Maria incansavelmente aos pais: nunca briguem diante dos filhos. Os pais exigem que os filhos aproveitem o tempo, estudem muito e ao mesmo tempo os filhos contemplam a mãe perdendo horas com telenovelas. E os dois com redes sociais, celular e TV noturna. Gostam os pais de que os filhos façam de vez em quando um trabalho de voluntariado com os pobres, mas eles não fazem nem a terceira parte do que poderiam fazer para ajudarem os pobres e serem mais justos e misericordiosos. Voltemos às palavras de Jesus: que vejam as vossas boas obras. O que é que veem os filhos?
Aí está o teste das virtudes. As virtudes não se aprendem nos livros, muito embora as leituras nos possam ajudar bastante, mas se aprendem com os olhos, vendo-as encarnadas nos demais e, no caso, agora nos pais. Quando é que os filhos enxergam e valorizam virtudes nos pais? Eu diria que é sobretudo quando as contemplam neles em todas as horas e circunstâncias, fáceis e difíceis. Assim percebem que não são virtudes de vitrine, mas são habilidades esporádicas e uma boa imagem que exigem só quando há visitas em casa ou com pessoas estranhas. A autenticidade das virtudes comprova-se sobretudo nos maus momentos. Se as virtudes se mantêm em pé nos maus momentos, é que são verdadeiras. Disso tratava São Paulo na Carta aos Romanos, quando dizia: a tribulação produz a paciência, e a paciência uma virtude comprovada. É uma frase que se compreende melhor sabendo que a palavra original grega usada por ele inclui dois significados: paciência e constância. Saber sofrer e perseverar no bem. Na prática, os filhos aprendem, quando veem os pais contentes, mesmo sem terem nem desejarem, o que outros pais, materialistas, consumistas, vaidosos e exibidos, acham necessário para serem felizes. Quando veem que os pais têm firmeza para ir contra a corrente dominante e sabem dizer não ao que a maioria aprova e faz quando é algo incompatível com os valores cristãos. Pais que não compactuam com a cultura pagã generalizada em matéria de moral, de ideias, de comportamento, de moda, de dinheiro, de experiências, de prazeres. E permanecem firmes quando os filhos não os compreendem e objetam que todos fazem assim. Quando os filhos percebem que os pais não estão engessados espiritualmente, mas se esforçam por melhorar, por praticar com mais autenticidade a fé, e os veem cada vez mais convictos e felizes, então recebem um bom exemplo. Sobretudo quando os veem reagir com fé, esperança e amor perante os sofrimentos, por grandes que sejam. Isto é, quando os pais, em face da adversidade, têm uma atitude de paz e esperança próprias de filhos de Deus. Gostaria de pôr em destaque, enfim, que hoje, em um mundo invertebrado de valores falsificados, líquidos e voláteis, há algumas virtudes humanas e cristãs que fazem mais falta e que, portanto, os pais têm maior dever de cultivar e de infundir nos filhos. Sinceridade é uma delas. Falar sempre a verdade. Detestar a menor mentira. Não dar o jeitinho, não enrolar, serem francos sem agredir. Outra, a nobreza. Nunca falar mal de ninguém pelas costas do interessado. Outra, o sentido de compromisso. Serem homens e mulheres que dão valor à palavra dada. Não mudam conforme sopram os ventos do capricho e das vontades. Não se desculpam nem se desdizem à toa. Outra, responsabilidade, adquirir o senso do dever, aprender com o exemplo dos pais que o dever e o amor têm que passar por cima do prazer, da facilidade e do capricho do momento. Não deixar que a palavra dever seja esmagada na consciência dos filhos pelo alarido dos direitos e a paranoia atual de só reivindicar tudo e não se obrigar a nada. Sentido da partilha, outro valor. Não serem fechados em seus interesses ou nos do seu grupinho de amigos, mas serem generosos e abertos para partilhar conhecimentos, planos, alegrias com quem mais precisa. São maravilhosos os rapazes e moças que alegram doentes ou anciãos com suas visitas frequentes,
com os números ou músicas que preparam para diverti-los, com a celebração do Natal que organizam para eles, ou que dedicam fins de semana a dar reforço escolar a estudantes que não têm acesso a uma boa escolaridade. Mas tudo isso tem que aprender das atitudes e das convicções dos pais. Sugestões como as que acabamos de enumerar poderiam multiplicar-se. Pensem que tudo isso exige muito dos pais, sobretudo no meio da confusão de valores da atualidade. Formar filhos não é brincadeira, mas não esqueçam que é um dos primeiros pontos sobre os quais Deus lhes pedirá contas. Talvez comentem que é difícil e se perguntem de onde tirar forças para tanto. Sobre esta pergunta extensiva não só à família, mas a todos os aspectos da vida cristã, meditaremos mais adiante, mas desde já eu posso lhes dizer, a resposta será: de onde tirar forças? De Deus, da vida interior, da vida espiritual, de não estar ocos, vazios por dentro, mas estar cheios de Deus por dentro.